Olá, boa noite. Aqui quem fala é Bernardo Barros. Vamos começar o treinamento da plataforma X-Train da Xlace. É um prazer estar aqui com vocês. E o que eu queria contar para vocês um pouco, e é uma discussão grande, na verdade, que a gente tem nos eventos hoje em dia, é por que que o laser transdérmico se transformou numa ferramenta indispensável à cirurgião vascular. A gente pode falar, por exemplo, que a gente tinha o estetoscópio, né? E a gente ainda tem, a gente tinha o exame físico, que a gente ainda tem, mas hoje a gente tem aí a necessidade de trabalhar outras tecnologias. Num congresso mais para trás, um pouco, eu falei que um cirurgião vascular precisa de um ecodoppler no seu consultório, e a gente sabe que isso hoje é verdade. Qual é o ponto de partida, então? O ponto de partida, principalmente, trata uma patologia tão diversa como uma doença venosa. Então, ele é seguro e ele é eficaz, ele tem diversos ajustes e parâmetros, e as novas tecnologias vêm trazendo lasers melhores, ele é rápido e ele é reprodutivo, e, além disso, isento de alergias. A gente tem também a fobia de agulha, né, que é uma realidade. Se vocês forem perguntar de fato dos pacientes de uma maneira aberta, obviamente, muitos têm medo, mas as fobias mesmo, o paciente que fica com a mão suada, fica bastante nervoso, acontece. Em relação ao ponto de partida, e aí a gente, né, numa aula dessa mais completa, a gente vai falar mais rápido de cada técnica, mas a gente vai falar do uso do laser exclusivo, que inclusive é uma das minhas aulas repetitivas, né? A gente fala muito de que o laser pode ser usado de maneira exclusiva. Obviamente, a gente vai falar das técnicas combinadas e as duas principais, a realizada o laser primeiro e depois a escleroterapia, e mais recentemente, você quando realiza a espuma primeiro e o laser transdérmico por cima dessa espuma já dentro da veia. A gente convencionou chamar de LAF, Laser After Flow, mas é uma técnica que vem sendo desenvolvida cada vez mais por vários médicos. A gente vai ter na telangiectasia uma lesão física direta. Nas veias reticulares, uma dica que eu sempre dou é o disparo angulado, e vou mostrar no ultrassom por que isso. E nas colaterais, eventualmente a gente vai usar o Doppler também. Dicas por que o 1064. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que que a gente está falando de um laser, já que tem vários lasers, vários comprimentos de onda. Então, por que o 1064? Onde a gente chegou e por que que a gente chegou aqui? Então, a interação laser-tecido vem sendo estudada há muito tempo e se convencionou hoje que o melhor comprimento de onda para ter uma profundidade maior é o 1064. Ele é um laser possível também, né? A gente poderia pensar no laser 1018, 1090. O cristal gera esse comprimento de onda e é um laser que não é barato, mas é um laser possível de ser desenvolvido e com essa característica que vocês estão vendo na imagem. Esse laser, essa marcação amarela é a profundidade que o laser 1064 consegue chegar. E por que que ele tem que chegar lá embaixo? Porque a gente tem vasos em diferentes distâncias da pele, desde as telangiectasias muito superficiais, abaixo da camada córnea, até as veias reticulares, que a gente pode tratar. Como o laser 1064 ele vai muito mais profundo, hoje a gente tem protocolos de utilização muito diversos. Inclusive, no final da apresentação, vou mostrar para vocês o que a gente desenvolveu em relação ao uso do laser para dor, para tratamento neuromuscular, para tratamento de fraturas ósseas, e também o laser para tratamento de feridas, intervindo diretamente na produção de ATP pela mitocôndria e melhorando esse resultado. Então, a gente precisa entender de anatomia, e o cirurgião vascular entende da anatomia mega, né, da macroanatomia, a gente precisa entender mais da microanatomia. O cirurgião que trata de veia, que trata de doença venosa, ele entende de capilar, de microcirculação. Hoje, esse fato é real. Mas a gente precisa entender de pele, né? Então, dermatologista, a gente tem que buscar esse conhecimento. Isso aqui é um desenho esquemático da pele,
E ali, como nessa segunda imagem, a gente tem o probe do laser, o spot do laser sobre a pele, e olha onde estão os vasos que nós vamos tratar. Então, eles estão geralmente abaixo da epiderme, nessa camada dérmica, né? Distribuídos aí numa maior ou menor distância da pele. E aí começam a surgir as primeiras dúvidas. O laser vai disparar mais superficialmente, mais profundamente, e aí a gente vai escolher o spot, né? Mais profundo, mais superficial. Vocês vão ver isso mais para frente. Um pouquinho mais de anatomia da pele, a espessura pode variar de 1 a 2 milímetros. Ela pode chegar nas pálpebras a 0,5, e isso hoje é importante, porque a gente trata veias da face, esses vasinhos da face, e trata na olheira vascular aqueles pequenos vasos também abaixo da pálpebra inferior. Então, importante. E nos calcanhares, quer dizer, em áreas mais espessas, chegando a 4 milímetros. Um desenho esquemático, a gente pode, por exemplo, ver aqui um prolongamento da epiderme, aqui é o extrato córneo, que geralmente nos pacientes que estão com uma lesão de pele, paciente que pegou muito sol, isso está diminuído. E aí também a gente vai falar um pouco disso, da qualidade da pele para usar o laser. E, inclusive, eu vou mostrar um caso recente, um efeito que eu tive aqui no consultório, e vou explicar por quê. Na derme, temos a derme papilar mais superficial e a derme reticular mais profunda, mas os vasos, como vocês podem perceber, vão estar distribuídos nessas duas, quer dizer, nas classificações que a gente tem, e os outros elementos que tem na pele é que vão estar mais na derme reticular ou papilar, mas os vasos estão distribuídos igualmente nessas duas subcamadas da derme. E aqui a gente começa a ver a prática, né? Então, isso aqui é um ultrassom feito aqui no meu consultório, e vocês podem perceber a distância superficial, onde começa a veia. Então, a gente tem aqui o número 2, 0,19 centímetros, e a veia inteira, número 1, 0,32 centímetros, 3 milímetros, né? Uma veia reticular, 3,2. E aí a gente começa a pensar que para chegar nesse vaso, para tratar essa veia reticular, a gente tem que ultrapassar pelo menos 2 milímetros de pele. Aqui tem uma outra veia um pouco menor, com a mesma pele, né? 2 milímetros, mas provavelmente nessa veia reticular, se a gente fizer apenas disparos transversais, que é o recomendado, a gente não vai atingir a parede posterior, que está a 5 milímetros da onde vai estar o spot do laser. Nessa aqui, um pouco menos, a gente vai conseguir atingir toda a camada da veia. Eu estou aqui, isso quer dizer a gente culpar a melanina, mas na verdade, se essa melanina tivesse outra coloração, isso não seria verdade. Então, o que acontece é que o espectro de resposta é geralmente invertido, então algumas cores, lasers de cor, estão mais absorvidos por cores contrárias, e aí a gente tem o espectro de cor, mas o infravermelho, que é o que a gente usa, ele é mais absorvido pelo espectro de cinza, inclusive o preto. Então, por isso que a melanina, por ser um pigmento escuro, absorve e atrapalha muito o nosso tratamento. E a gente tem que tomar muito cuidado, não é contraindicação absoluta, mas muitas vezes, ainda mais no início da experiência, a gente tem que procurar um outro tratamento para essas peles mais escuras, para a pele negra, mulata, moreno mais escuro, começar o tratamento pelas peles menos melanodérmicas. Começar a falar da parte prática. A gente, quando vai escolher um laser e vai tratar um paciente, ou tratar uma veia, a gente tem que ter 3 pensamentos principais. A gente tem que saber o spot que a gente vai usar, que nada mais é o tamanho da lente que a gente vai usar ou do aplicador que a gente vai usar. Isso tem a ver com a profundidade. A gente tem que saber a energia em joules e a gente tem que saber o tempo que esse disparo, essa energia vai ser disparada, em milissegundos. Então, essas 3 características são as principais. Eu coloquei aqui primeiro isso pelo seguinte: cuidado ao trocar o spot. No X-Laser, quando você troca o spot, o aparelho não reconhece automaticamente. E aí todos os treinamentos a gente faz, começa sempre a mexer na tela digital do aparelho de baixo para cima para você já conferir qual spot está na ponteira e qual spot está na máquina, está na tela. Por quê? Se você está com um spot, por exemplo, grande, vamos botar o de 12 milímetros aqui que a gente não tem, mas o de 6 milímetros, e você coloca uma energia de 200 joules por centímetro quadrado, já vou dizer que essa energia a gente não usa para tratamento de varizes,
Se você errar o spot e colocar na ponteira um spot de 3 milímetros, você vai estar jogando 800 joules. Você fura uma parede. Obviamente, você queima muito o paciente. Então, quando você coloca diferente, é a mesma coisa. Se você colocar um spot grande na ponteira e colocar um pequeno no teclado digital, você não vai estar colocando energia nenhuma e vai achar que não está tendo resultado. Ou então o aparelho está com problema e, na verdade, foi você que não soube calibrar isso. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter e vocês vão ver na prática. Eu vou falar isso várias vezes, vou mostrar para vocês várias vezes. E aí, por que o spot é a primeira coisa que a gente escolhe? Porque a gente tem que saber a profundidade dessa veia. A gente tem que saber se essa veia está mais superficial, mais profunda, e, além disso, o calibre dessa veia também é importante para que a gente use o spot, a energia e o tempo, mas a gente tem que saber onde ela está localizada. Então, o spot de 1 e 2 milímetros, a gente tem um spot de 2,5 milímetros no X-Laser, ele vem bem superficial. Para vasos da face, as telangiectasias a gente usa bastante, e é uma característica bem legal do X-Laser que ele tem esse spot pequeno. O spot de 3 milímetros para as veias entre as telangiectasias e as reticulares, ou para as veias um pouco mais profundas, porque como a gente depois vai mostrar isso, a gente consegue chegar mais profundamente na pele. Spot de 6 ou 7 milímetros, a gente tem os dois no laser, o que não é comum na maioria dos lasers, a gente pode chegar entre 3 e 3,5 milímetros. Né? Eu mostrei para vocês aquela imagem que a veia, só a epiderme tinha ali 2 milímetros, 1,5 milímetro, então a gente tinha que ir mais profundo que isso. E o spot de 10 milímetros, que a gente poderia chegar a 4 milímetros passando da pele, chegando na parede posterior, por exemplo, daquela veia que a gente avaliou a ultrassom. Mais uma vez, na prática, o que é profundidade de spot? Então, a gente tem aqui no número 2, 0,19 centímetros. E aí você vai falar assim, poxa, mas você colocou a profundidade em milímetros e aqui no ultrassom está em centímetros. Tá bom, então já adaptei para ficar mais fácil o entendimento. Então, se a gente tem ali só de pele, né, para essa veia em questão, 0,19 centímetros, a gente não consegue, com um spot de 3 milímetros, ultrapassar essa pele. Essa veia está abaixo dessa camada. Então, a gente vai usar um spot de 6 ou 7 milímetros. Então, legal, a gente passou a pele, só que a gente quer chegar nessa veia aqui. Ela tem número 3, 15, mais número 4, 20. Então, dá 35. Opa, vou pegar a veia toda. E se eu quiser pegar essa primeira veia mais calibrosa? A gente pode perceber que a gente vai ter aqui 19 mais 32, dá 51. A gente nem chega em nenhum momento em 51 com esses spots que a gente tem. Então, a gente vai fazer disparos angulados, a gente vai comprimir um pouquinho essa epiderme, ou a gente vai fazer uma primeira passagem a um vasoespasmo e a gente faz a segunda passagem com o mesmo spot, também de 6 ou 7 milímetros nesse caso. Se estiver indo muito rápido, vocês me avisam. Bruno, eu estou só sem a avaliação aqui da mão. Se você puder botar no WhatsApp do Xtreme ou chamar quem estiver perguntando, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui, não sei por quê. O senhor se refere à avaliação? Perguntas? As perguntas. Se houver perguntas, você me ajuda. Senhor, tá bom, pode deixar. Tá bom? Aí você chama que eu paro e aí você abre o microfone e pode pedir a pergunta. Tá, tudo bem. Obrigado, Bruno. Aqui uma associação, né, que é muito importante, da visualização, da realidade aumentada. Então, a gente tanto a gente pode marcar na pele, quanto a gente pode usar a realidade aumentada e, observando diretamente a veia, fazer a aplicação. O EasyVen, que é o que a gente costuma usar, inclusive tem essa parceria junto com a Icone, né? Quando você coloca o marcador, ele te diz a profundidade. Então, isso a gente pode fazer na dinâmica visual também, lá na prática. Ele já te dá uma dica, se você está na dúvida se essa veia está muito superficial, mais profunda. Normalmente, as veias reticulares precisam aí de 2 a 3 milímetros de profundidade, por isso que a gente usa o spot de 6 ou 7. Esse é um outro gadget importante, que é o resfriador. A gente também tem estudos mostrando a importância do resfriador nesse cuidado. Aqui uma outra maneira de marcar, obviamente, a gente faz a marcação externa. Então, olha o que vocês estão vendo aqui. Essa região aqui é onde tem essa veia mais profunda.
E essa região aqui é a veia mais superficial. Então, eu estava com ultrassom aqui, um corte transversal. Essa aqui é a veia mais profunda e mais calibrosa, e essa veia mesma distância da pele, mas bem menor. Esse é um caso clássico de uso do LAP, né, da espuma com laser, porque você faz uma vasoconstrição, dispara o laser por cima, a gente vai falar isso com mais calma também no sábado. Mas só para vocês terem uma noção, que hoje com ultrassom a gente consegue entregar um tratamento com laser muito melhor. Então, todos os aparelhos a gente vai somando realidade aumentada, ultrassom, para poder entregar o melhor tratamento para o nosso paciente. Um outro detalhe interessante entre onde você vai tratar e o spot size está descrito aqui nessa imagem. Se você tem um vaso que você acha, ou que você avaliou, ou que você examinou e que ele está a uma distância da pele, e aqui já para a gente decorar, né, se é um spot de 3 milímetros, está 1,5 milímetro, é uma pele menorzinha, é uma veia bem superficial. Se você usar um spot menor, a gente não tem um spot de 1,5, tem um de 2,5. Você vai focar a energia fora do seu alvo. Então, você vai ter um efeito muito grande sobre a pele, inclusive com risco de queimadura, e você não vai estar atingindo, jogando essa energia toda nessa região. Já se você usa um spot de 6 milímetros, como, por exemplo, em algumas técnicas onde você usa a escleroterapia junto, né? Primeiro você faz o laser, depois faz a escleroterapia, o que a gente tem? A gente tem aqui 6 milímetros, a energia vai ser dispersada e o cone de energia vai ser passado por cima, mas não é o foco da energia. É uma maneira de você causar menos lesão, você depois entra com a escleroterapia aqui, não é um método que eu costumo usar. Eu recebi aqui já então as primeiras perguntas. O doutor André perguntou os parâmetros de laser da face. Eu vou falar, André, um pouquinho mais para frente, vou deixar a sua pergunta para responder. Doutor Gutenberg mandando um abraço, querido amigo. Parâmetro para o laser para telangiectasia de face também. Bom, de novo, desculpa, André, doutor André. Eu vou descrever, a gente usa o laser das telangiectasias da perna igual à face, com um downgrade de 20% em energia, porque é uma pele, como eu mostrei para vocês, que pode chegar a 0,5 de calibre. Então, você precisa de menos energia e spots menores. Se você vai fazer asa de nariz, cuidado com os spots grandes, porque vão mais profundamente, como a gente pode ver na imagem, pode pegar cartilagem. Então, a gente não usa spots grandes na face. Se vai tratar laser as varizes, os vasos de pálpebra, sim, a gente usa spots de 6 e 9 milímetros, eu vou falar no final da apresentação, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas obrigado pelas perguntas e pelo comentário também do Dr. Gutenberg. Mais uma vez, a anatomia, se a gente quer pegar muito superficial, telangiectasias, 1,5 milímetro. Se a gente quer pegar aqui na derme, a gente vai chegar a 3 milímetros, e no final da derme, o spot de 6 milímetros. É uma maneira simples da gente pensar nisso. Importantíssimo. No início eu usava só o gelo, eu colocava a placa de gelo em cima, além da compressão da placa de gelo sumir um pouco com os vasos, e a gente usava isso no início. Você não controla muito a temperatura. Há queimaduras, inclusive com esse, com Fredo, né, com o efeito de gelamento com o resfriador de ar, mas com a placa de gelo é muito pior. E o que acontece? Alguns trabalhos mostraram que a temperatura se transmite mais profundamente, causando de fato uma proteção melhor da pele. Então, hoje, se não tiver, às vezes o resfriador pode dar um problema, está suspensa a sessão de laser. Eu não vou fazer laser apenas com placa de gelo, rolinho, que era até o que a gente usava no início, quando não tinha o que fazer. Então, aqui uma diferença de temperatura de 10 graus, e a gente consegue quintuplicar, né? Chegar bem mais profundamente, passar a epiderme, chegar na derme, com esse resfriamento, que significa diretamente proteção e menos efeito colateral. Aqui, nossa menina dos olhos, essa primeira imagem, como ela é por dentro, e aí a gente tem aqui o cristal, tem o resfriamento, né? Na verdade, é uma ponteira que o resfriamento é feito na ponteira, por isso que ela é um pouco mais robusta. E essa super tirada do gatilho, que facilita muito, dependendo da posição, acelera o tratamento.
a mira laser, que facilita também você estar exatamente em cima do vaso. Então, isso tudo, a tecnologia desenvolvida e trazida para a gente. E essa tecnologia que eles chamam de Top Hat, inclusive vocês devem ter escutado dos vendedores, de todo mundo, que é, de fato, uma tecnologia muito importante. O que acontece com alguns lasers? Eles jogam 40%, 60% da energia no centro e para a periferia joga menos energia. Então, você está com um spot de 3 milímetros, mas você está concentrando essa energia no centro, e isso pode causar queimadura ou diminuir o seu efeito, já que você calculou pelo tamanho do calibre da veia, pela distância. O que acontece com o X-Laser hoje? Ele tem esse top hat, a energia dispersa igualmente. É como se fosse um comprimido de antibiótico, você pode partir no meio, que a mesma energia está de um lado e de outro. Então, a gente consegue uma fluência homogênea. Vou parar um instantinho de novo, surgiu mais uma pergunta do Dr. Raul. Faz primeiro o laser e após a escleroterapia. Na técnica clássica híbrida, sim, por quê? A gente quer fazer o laser para atingir o cromóforo, que é o que está dentro da hemoglobina, né? Que é onde esse comprimento de onda vai causar, de fato, alguma coisa. Se você faz a escleroterapia antes, você tira essa hemoglobina de dentro do vaso e o laser vai ter menos efeito. Então, sempre que for fazer escleroterapia líquida com laser, faça primeiro o laser e depois a escleroterapia. Interessante que quem faz, ou quem já teve a oportunidade de fazer, quando você vai fazer a escleroterapia, o líquido não corre tão bem. Algumas áreas já há um vasoespasmo importante, o que é sinal de sucesso, né? Então, você tem um efeito duplicado. Existe também a possibilidade e a discussão de que quando você faz essa escleroterapia, além de você aumentar o efeito, obviamente, pelo efeito químico, você também lava qualquer debris que possa ter sido causado pelo disparo do laser, e aí você também diminui pequenas manchas, pequenas crostas que poderiam surgir. Então, sim, escleroterapia líquida, sempre o laser antes. O que na espuma vai variar, e aí é a técnica LAF que a gente vai falar. Então, aqui a amplitude e o comprimento de onda, isso tudo um pouco da física, né? A gente falando do comprimento de 1064 nanômetros, é essa distância aqui, e com isso, com essa característica, ela consegue, o laser consegue ir mais profundo, mais superficial e atingir moléculas de água, ou a própria hemoglobina, ou a melanina, tudo isso por causa dessa característica. O laser ele não entra 100%, né? Então a gente tem essas 4 características principais: a reflexão, então uma parte do laser reflete e vai em todas as direções, a dispersão, a absorção e a refração. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente vai fazer o disparo do laser. A gente não está jogando exatamente o que sai do aparelho lá embaixo, onde a gente quer, no vaso, e características especiais fazem isso ser pior. Por exemplo, um paciente com edema, por exemplo, um paciente que está queimado de sol, um paciente que tem alterações de pele, isso tudo tem que ser tomado muito cuidado. Aqui uma homenagem ao professor Robson Mirano, querido colega. Ele no CIS, algum tempo atrás, e me permitiu que apresentasse nas minhas aulas, ele já falava do que eu mostrei para vocês, que é fazer a medida da distância da veia. Ele coloca bastante gel para não comprimir com ultrassom, com o probe do ultrassom a pele, e, na verdade, ele fez medidas antes e após o tratamento com o laser. E olha o que ele conseguiu mostrar. Um vasoespasmo imediato, né? Então, assim, a gente consegue ver isso na prática, mas ele conseguiu mostrar com ultrassom. Vocês podem perceber que é uma veia provavelmente reticular, você tem toda a pele para passar e mais a parede posterior, mas aqui sim, teve uma boa resposta de vasoespasmo com o laser que ele usou, e isso é um trabalho desenvolvido por eles e que a gente vem seguindo, e faz realmente alguma diferença para casos mais desafiadores. Então, aqui mais de perto, para vocês perceberem claramente a medida pré e pós-tratamento. A primeira discussão, então, antes da gente passar para coisas mais práticas, é que a nova flebologia já tem mais de 10 anos. Então, a minha primeira sessão de laser foi em 2010 ou 2012, com um colega, Dr. Marcelo Moritz, que era quem já usava o laser aqui no Rio, apanhava muito na época por causa disso, e seguiu e faz laser até hoje com muita propriedade. A busca tem que ser constante, né? Hoje a gente está falando de laser, a gente já está falando de laser esclera, a gente está falando de espume laser, mas
a gente precisa estar buscando conteúdo e conteúdo de qualidade. E as experiências pessoais, elas são muito importantes, desenvolvem, criam novas verdades, mas elas precisam ser embasadas em conteúdo acadêmico com respaldo científico. Então, é lógico que o eu acho não é o ideal. Uma experiência inicial, como, por exemplo, do Dr. Robson, entrou em fase de avaliação e de pesquisa até que ele mostrasse os resultados num congresso importante como o CIS. E a gente vai ter boas discussões esse ano de novo. Então, isso para quem está buscando novos conhecimentos, buscar sempre pessoas que têm essa experiência para passar. Falar um pouquinho, como é uma aula introdutória e também algumas pessoas que não usam o laser, ou que usam pouco, ou que alugam, ainda não têm o aparelho, isso é uma discussão grande, né? Como introduzir o laser transdérmico no dia a dia do seu consultório. Quando eu comecei a fazer o laser, eu tinha um consultório de convênio, e ainda tenho, e atendia aquele volume grande. Como é que eu ia atender um paciente que precisa de 40 minutos, 1 hora para um tratamento? Isso desestabilizou completamente o meu dia de consultório. A primeira coisa que eu fiz foi botar o laser um dia separado, o que não é o ideal, porque você limita os dias que aquele paciente pode se tratar com laser. Obviamente, é um tratamento que tem um ticket maior, tem um resultado muito bom, e tem pacientes que procuram esse tratamento. A gente ainda está falando num universo, talvez, ou até menor do que 10% dos vasculares, dos cirurgiões vasculares do Brasil, oferecendo laser. Quando você vai para o interior, menos ainda. Então, é um tipo de tratamento que precisa de um carinho, de um cuidado, de um planejamento. Primeira coisa que a gente fala é a reputação. Então, meu pai é cirurgião vascular, alguns cirurgiões vasculares que têm uma reputação, que têm esse cuidado. Começar devagar com laser, né? Eles têm um resultado muito bom com escleroterapia, têm um resultado com cirurgia, por que passar para o laser? E a gente vai mostrar os resultados aqui do laser também. É um ambiente diferente, né? A gente tem que pensar num consultório para oferecer o laser, que tem um ticket bem mais alto, de maneira diferente. Separar os pacientes, sim, a gente não pode tratar de uma úlcera ao mesmo tempo que trata, ou no mesmo momento. Eu, às vezes, separo entre manhã e tarde. De qualquer jeito, é um tipo de separação. A experiência, nesse caso, a identidade visual, a comunicação, o contato com esse paciente é completamente diferente. Porque ele está pagando por isso, ele não está pagando só pelo tratamento, ele está pagando por esse cuidado especial, e isso precisa ser entendido, porque senão você vai ter que você vai fazer a aplicação como laser, como faz a aplicação, num volume absurdo, com resultado menor, que o laser precisa, de fato, dessa experiência e desse tratamento, e o paciente não vai sentir resultado, não só o resultado prático, estético, mas também o resultado do cuidado. Então, é sempre uma discussão grande a gente falar, né, sobre isso, mas eu deixo aqui esse recado para quem quiser continuar a aumentar ou realmente se iniciar no laser, pensar um pouco também no business, né? Pensar nessa ideia. Essa aqui foi uma aula que eu dei durante a pandemia e estava tudo parado, tudo desesperado, e a gente estava sem ter o que pensar, e estudando um pouco sobre isso, a gente viu que em 2022, a gente se preparando bem em 2020, a gente já estaria galgando espaços, e talvez em 2025 a gente voltaria ao topo, aos consultórios cheios, a tudo isso. A gente já está em 2023, queria estar, eu tinha planejado talvez alguma coisa diferente, mas muito diferente estamos de 2020, onde fechamos consultório, fechamos cirurgias e tivemos um período bem ruim, né? Tanto social, tanto para as famílias e também pelas mortes, mas financeiramente e economicamente foi bem complicado. Então, se a gente quer tratar com laser, está aí o momento de parar, de planejar, não digo necessariamente uma consultoria, mas de fazer uma análise. Como é que está o meu consultório, como é que está o meu faturamento, qual o ano que eu fiz essa primeira reforma, quando eu vou fazer a próxima. Tem alguns consultórios que têm 10, 15 anos de uma superestrutura, e isso já ficou fora do que a gente espera para um consultório para fazer o laser. A deshospitalização é uma realidade, então a gente fala disso há 10 anos atrás, era alvejado e era bem difícil, porque os convênios pagavam, não pagavam mal. Uma consulta, quando eu comecei, pelos convênios, tinha um preço de R$ 250, a preço de hoje, e a gente sabe como está hoje. As cirurgias também não pagavam mal, a gente tinha um volume alto,
e não tinha outras técnicas disponíveis como hoje a gente tem. Eu também comecei a fazer espuma nessa época, 2010, 2012, e hoje eu faço muito mais espuma do que opero, na média do meu paciente. Então, o laser traz essa possibilidade de você conseguir trazer mais benefícios, tanto o laser endovenoso, que a gente não vai falar hoje, mas o laser transdérmico está expandindo demais o seu uso. Vou falar um pouquinho de caso, para a gente não ficar só falando de teoria. A gente adotou uma classificação de 0 a 4 para ficar fácil. Então, 0 quando o paciente não tem nada e 4 é quando tem muito, aquele caso de livro. Então, reticulares, o caso GS Silva 1, é o caso 1, ela tinha 0 reticulares, ela já tinha tratado com escleroterapia e antes, e ela tinha grau 2 de telangiectasia. Então, o que a gente usou para ela? Vamos começar a falar de parâmetros e a gente discute isso depois. Quem tiver dúvida pode ir mandando no chat que o Bruno passa para mim. A gente pensar em telangiectasia, obviamente, a gente está falando de veias bem superficiais. A gente vai usar spots menores, 2,5, 3 milímetros. Então, essa classificação aqui, 2,5 e 3. O tempo, eu não falei para vocês, vou falar mais para frente, mas as veias mais finas precisam dessa energia muito rápido, porque elas têm pouco conteúdo. E as veias mais grossas, elas têm muito conteúdo, então elas precisam dessa energia mais devagar. Então, a gente usa uma decoradazinha 10 milissegundos a 15 para telangiectasia e de 25 a 40 milissegundos para reticulares. Então, o que a gente fez nessa paciente? Telangiectasias vermelhinhas, bem fininhas. A gente colocou um spot bem pequeno, superficial, 2,5 milímetros. Colocou um tempo bem baixo, 10 milissegundos, eu não faço menos do que isso, sempre de 10 milissegundos para cima, e usou uma energia razoável, 140 joules por centímetro. Então, está aqui um primeiro parâmetro que eu uso muito, muitos pacientes começam com isso. Caso 2, isso eu não tirei o nome, me desculpem, paciente também, é a maior parte dos casos que eu indico laser, né? Um paciente sem reticulares, com telangiectasia grau 2, usa a mesma energia. E aí a gente tem casos como esse. Aqui eu deixei a pinta, né, aparecendo, para vocês verem que é o mesmo paciente. Você faz uma sessão e tem resultados bons como esse. Desculpe. Com 4 semanas é o intervalo. De quanto tempo vocês fazem o laser? Eu costumo fazer de 4 a 6 semanas na mesma região. Paciente que tem vasos em várias regiões da perna, a gente faz uma região, 2 semanas depois faz a outra, e aí volta com 4 semanas, né, naquela mesma região que fez da primeira vez, e aí a gente faz essa marcação com lápis. Foi a maneira mais simples e mais rápida que eu desenvolvi. Faz a marcação com lápis branco e coloca um número na foto. Fica mais fácil de você identificar. O programa que eu uso é o iClinic, não tem nada, nem conflito de interesse, mas as fotos ficam boas. Mais de perto, o que a gente pode perceber? Aqui a coloração não ficou muito boa, tem uma diferençazinha na coloração da pele, significa que a foto não foi tão bem tirada assim, mas a gente percebe que as veias diminuíram bastante com apenas uma sessão de escleroterapia, de laser exclusivo. O paciente ficou satisfeito, a gente fez mais 2 sessões para ter o resultado esperado. Aqui é a mesma coisa, um resultado bem melhor nessa face lateral, é a mesma paciente, vocês podem ver o número 1 ali em cima. E a gente tem aqui uma grande mancha onde a escleroterapia líquida é bem ineficiente, né? Ela tem um resultado bem ruim. E a gente teve um resultado tanto nessas telangiectasias mais proximais quanto mais próximo do joelho, também com uma sessão só, 4 semanas após. Detalhe também de como calcular a cobrança, né? Uma pergunta sempre surge, é uma das primeiras, dessa vez não surgiu, provavelmente a maioria dos médicos já usa o laser e a gente está só chegando num nível melhor. Você pode cobrar por área, então você vai marcar na primeira sessão quantas áreas tem, onde a gente vai tratar, e o paciente vai saber quantas vezes ele vai precisar fazer ou criar essa expectativa no número de tratamentos. O cálculo que o Dr. Eduardo Trindade, por exemplo, faz em Macaé, cada área, mais ou menos do tamanho de uma laranja, é uma sessão,
4 ou 5 áreas, então dariam 4 sessões. Então, aqui seria, né, precisaria, no meu caso, uma área grande dessa, precisaria de 3 sessões cada área dessa. O interessante é que a gente consegue fazer, e aí é como eu cobro aqui no consultório, de 400 a 600 disparos por sessão. E é um grande benefício que o X-Laser tem, na minha opinião, é conseguir fazer, dependendo da configuração, 2 disparos por segundo. E a gente vai mostrar isso na prática, coloca 2 Hz. Então, a repetição do disparo é 2 disparos por segundo. E a gente anda muito mais rápido com o tratamento. Ele não está disponível para todas as configurações, mas consegue em algumas configurações fazer isso. Então, você pode cobrar por área, por disparo, isso era o que a gente fazia no início, porque a gente alugava o laser e pagava por disparo. Você pode cobrar por sessão, olha, vamos fazer aqui 3 sessões, vai tratar isso tudo, ter uma resposta de 70%, 80%, e a gente vai cobrar por sessão. Mais recentemente, vários colegas têm feito técnicas de cobrança por plano de tratamento, também é muito interessante, mais complexo, você precisa ter um consultório preparado, uma secretária preparada, um grupo preparado para isso, para que você não se perca. E a percepção, para mim, que tem um consultório um pouco mais dinâmico, é que eu perderia mais tempo e com resultado igual ao que eu faço. Então, ainda não passei para todos os casos a fazer um plano de tratamento. Quando o paciente, eu até sugiro para alguns casos, mas quando o paciente pergunta, aí sim a gente vai discutir isso, e vai ter uma consulta que chega perto de 1 hora só para discutir o plano de tratamento, os valores e preparar isso. Temos mais uma pergunta aqui. Laser em médico pós-cirurgia funciona? Doutor Eduardo Roberto. Funciona, não imediatamente após a cirurgia, doutor Eduardo, mas funciona sim, e você vai ter que usar parâmetros um pouco mais conservadores. O que a gente tem usado mais recentemente para o matching, tanto inflamatório quanto hemodinâmico, e também naquelas celulites pós-traumáticas de tornozelo, né? Tem pacientes jovens às vezes, é a fotobiomodulação. E melhora demais. A gente vai mostrar alguns resultados, provavelmente no sábado, mas em vez de você querer matar a veia, né, aquele matching que surgiu, por que não tratar a inflamação? E a gente sabe que a fotobiomodulação tem esse efeito anti-inflamatório e de regeneração daquela região. Então, dependendo do caso, do que for a causa do matching, o laser funciona muito bem nessa característica também da fotobiomodulação. Eu publiquei um caso no Instagram um tempo atrás, apresentei um caso, mas não publiquei de maneira nenhuma que não é científico, de um matching por uma perfurante em coxa. E com isso, alguns colegas encaminharam, perguntaram, e alguns encaminharam pacientes, e na verdade a gente faz a espuma naquela veia central e aí faz o laser, ou até a escleroterapia nesse matching, aquele matching circular, né? Que é também hemodinâmico. E aí, nesse caso, o laser pode ser usado coadjuvantemente ou não, mas funciona assim e a gente vai ver os vários usos no sábado. A gente tem casos como esse, por exemplo, que foi feito um planejamento, né? Então, assim, um plano de tratamento para essa paciente, ela não queria operar e tinha restrição à agulha, mas eu falei, olha, com o laser a gente vai ter um resultado menor e mais longo, e aí a gente acabou, sim, fazendo um tratamento híbrido e foi feito um plano de 6 meses de tratamento para que a gente pudesse resolver completamente esse caso, paciente satisfeita. Isso aqui após a primeira sessão de escleroterapia líquida e a gente fez o laser a seguir e também vou mostrar essas imagens. Isso aqui uma colega, ela tem telangiectasia demais, e colega não médico, uma colega da universidade, e também tinha veias reticulares. A gente fez algumas sessões de escleroterapia e ela achou, de fato, que tinha um resultado menor. Ofereci o laser e, na verdade, o tratamento híbrido para ela, e a gente teve um resultado grande. Vou mostrar essas imagens também. E no pós-operatório, né? Uma complementação, tanto a espuma quanto o laser, a gente pode fazer complementação. Eu já deixo avisado para o paciente, então era um paciente que tinha varizes grandes, uma psicóloga, a gente fez, ela tinha algumas reticulares pós-cirúrgicas, 3 milímetros, pequenas, que a gente acabou não vendo outra, não tirando na cirurgia, prefiro deixar para o laser e telangiectasias. 2 sessões com 30 dias de pós-operatório a primeira e com 60 a segunda.
E esses casos também a gente discute na prática, mas o importante é que a gente classifique para definir o que a gente vai fazer em cada caso. Aqui eu estou terminando já para a gente poder falar de coisas mais rápidas e abrir para perguntas. Tem muita coisa que a gente vai ter que fazer na prática, né? 1 hora de aula é muito pouco. Esse aqui foi um caso de um paciente que a gente tratou com LAF, e aí só lembrando da compressão, o laser merece sim compressão, principalmente quando a gente vai tratar veias reticulares, né? Você aumenta o resultado. Então, não em todos os casos, mas o laser merece compressão sim. Aqui mais um caso de LAF, né? Você vê que veias bem grossas, que antigamente a cirurgia era ruim, a espuma deixa muito problema. Hoje a gente faz a demarcação, faz a espuma, dispara o laser por cima, faz a compressão. Aqui é uma tela muito interessante de usar, uma Moleelash da Venosan, também sem conflito de interesse, mas eu tenho usado para essas peles mais em pergaminho, um resultado muito bom. Queria mostrar um caso adverso, a gente vai ter muita coisa para conversar ainda no final de semana, mas um paciente da área da saúde, bronzeada, eu posterguei o tratamento por 1 semana para que ela hidratasse melhor a pele, ela tinha um pouco de pressa para o tratamento, mas mesmo assim eu convenci que não ficaria bom. Tive todo o cuidado com o resfriamento no dia da sessão, para não queimar com frio, mas também para não deixar não resfriada. Desculpe a coloração, que ela teve uma evolução muito desfavorável. Olha como é que ficou. E aí, como eu falei, o contato com esse paciente ele tem que ser muito rápido para que você possa tratar qualquer complicação. Ela fez bolhas, é o primeiro caso que eu tenho de fato com essas bolhas e atribuo a outros problemas que ela também tem e foi me contar depois, mas olha como é que a gente fica atordoado, uma paciente jovem, bonita, com essas bolhas com 2, 3 dias de evolução. Essa outra segunda imagem aqui foi com 1 semana, prescrevi Ficaplast para ela e cortisona, né, na verdade, diprogenta. E aqui é a última imagem com 2 semanas. Uma evolução até favorável, mas fiquei bastante preocupado e, obviamente, já estava próximo dessa aula e a gente fez uma revisão bem ampla, inclusive na dermatologia, sobre isso, sobre esse descolamento da epiderme. E uma das principais causas, uma aula que a gente já tinha dado num congresso aqui no Rio, é porque a pele, quando ela sofre com exposição solar, ela perde esse manto hidrolipídico e causa isso uma desidratação tão importante que mesmo que você hidrate por 1 semana, às vezes, você não recompõe esse manto e não recompõe a hidratação. É uma paciente que é profissional liberal e também tem uma hidratação pobre. E aí, conversando com ela depois, de fato, parece que não é importante, mas é a hidratação desse paciente, a hidratação tópica e a hidratação hídrica desse paciente após uma queimadura desse nível, exposição solar desse nível. Então, isso a gente corrigiu. E aí, por quê? Porque a pele tem essa função de barreira que quando ela tem uma exposição solar muito grande, essa camada córnea ela fica completamente desestruturada. E aí a ação do laser nessa camada inferior à epiderme pode ficar errática, e foi o que aconteceu, e houve um descolamento de toda essa epiderme, que são as bolhas, né? Então, no caso dela, foi isso que aconteceu. Fiz um contato quase que diário com essa paciente, usei o Cicaplast, protetor solar, reavaliei, eu sempre anoto os parâmetros, na verdade os parâmetros estavam corretos, ela tem uma pele um pouquinho mais morena, talvez tipo 2, chegando a tipo 3, vou diminuir os parâmetros que eu usei nela e vou fazer uma sessão cortesia, e na verdade a cortesia é uma cortesia pelo que aconteceu e para que eu faça novos testes, novos disparos com menos quantidade de energia e menos disparos para que a gente avalie o que aconteceu, o que possa ser feito nas próximas sessões. Ela tem restrição ao uso da agulha e por isso que ela me procurou. Então, se a gente puder entregar um resultado melhor para ela, obviamente, depois que houver uma recuperação da pele, é o que a gente vai fazer. Aqui o laser da face, que a doutora tinha perguntado, falar um pouco rápido, mas explicar como é que fica a imagem logo depois que a gente faz o laser, avisar para o paciente que ele já tem que sair do consultório com um protetor solar, de preferência com grau alto de proteção. E a gente tem 3 tipos de configuração. A configuração com spot pequeno, uma fluência, como eu falei, 20% menor, aqui está até um pouquinho menos, então 100 joules com tempo de 10 a 15 milissegundos, para os vasinhos como esse, umas telangiectasias muito finas, se forem um pouquinho maiores, o spot de 3 milímetros,
e, se forem maiores ainda, a gente pode usar o spot de 6 milímetros, principalmente nessas veias, ou no canto aqui da boca que a gente tem, ou veias ligados à olheira vascular. Aqui um caso de olheira vascular, onde a gente tinha vasos que incomodavam bastante essa paciente, e a gente vai tratar, então, tanto com o spot de 6 milímetros, uma energia mais baixa, com tempo mais alto, ou até com spot de 9 ou 10 milímetros, em alguns casos. E eu vou mostrar um caso para vocês. Esse aqui é a primeira sessão, a avaliação após um mês, na verdade, após 20 e poucos dias, quase 30 dias. E aqui, após a segunda sessão, a gente teve aqui como se fosse uma obstrução dessa veia total e fez uma pequena dilatação que regrediu rapidamente. E a gente chegou a usar, para tratar totalmente essa paciente, um spot de 9 milímetros, uma frequência bem baixa e um tempo bem mais alto, porque era realmente uma veia bem calibrosa para essa região. Lembrando que resfriamento, eu sempre na face uso gel, aquele gel de ultrassom, porque é uma área bem sensível. Os cuidados quando a gente for tratar essa região, o maior cuidado é a proteção dos olhos, obviamente, né? O laser pode causar cegueira, apontar sempre para as estruturas ósseas esse laser e o cuidado com a paciente de uma maneira geral. Essa paciente eu fiz com ela sentado, porque eu precisava dessa drenagem das veias da região temporal também, para que dilatasse e eu pudesse tratar melhor. E você pode fazer a obstrução antes e depois e fazer 2 passagens, lembrando que a carboxiemoglobina, né, depois da primeira passagem, a oxihemoglobina se transforma em carboxiemoglobina, normalmente recebe uma quantidade maior de energia por isso. Aqui um outro caso, e a gente usa a realidade aumentada muitas vezes para fazer esse disparo quando não é visível. Um trabalho que a gente fez e apresentou no congresso, mostrando o preparo da pele antes e depois, foi feito na face, não na região nasal, apenas na região malar, e a característica antes e depois, vocês vão ver com o passar de uma semana, olha como é que diminuía esse efeito da microcirculação. Isso é um dispositivo que faz fotos em alta resolução e consegue mostrar isso para a gente. E aqui ao lado, a estrutura da pele, né? Lembrar que a gente precisa passar pela epiderme para tratar os vasos, então a gente tem que ter uma epiderme saudável para poder tratar isso. Proposta inicial de parâmetros, então, se vocês quiserem tirar foto da tela, printar, a primeira imagem, os lasers, as telangiectasias. Na segunda imagem, um spot de 4 milímetros, né, ou 3 ou 4 milímetros, para as veias entre telangiectasias reticulares, e para as veias reticulares mais profundas, um spot maior, com uma energia pequena, 70 joules, e um tempo de liberação dessa energia um pouquinho maior, na verdade, o triplo, né? Então, a máxima é telangiectasia, veias fininhas a gente frita, joga muita energia de maneira rápida, e veias maiores a gente cozinha, joga pouca energia de maneira mais lenta. Falar um pouco, eu acho que a gente já está terminando, do protocolo ABHILT, na verdade, e o TB-HILT. É o laser de alta potência, e aqui em homenagem a um ortopedista que a gente tem trabalho junto, e o Dr. Eduardo Trindade, para tratar com úlceras. O que o laser faz é estimular a mitocôndria a produzir mais ATP. Isso é o principal efeito. E aí, produzindo mais ATP, você tem maior regeneração, menor processo inflamatório, menos apoptose e mais vida, literalmente falando. A gente tem o laser de onda contínua, que foi a primeira experiência, a gente teve isso, a primeira conversa sobre isso foi com o Fábio, nosso colega do Espírito Santo, que já faleceu, infelizmente, e ele era um estudioso também desse tipo de tratamento, e ele falava muito do laser de onda contínua. No início era o que a gente tinha disponível para tratar esses pacientes, aquele laser que se usava para tratar as safenas, né, o laser endovenoso, a gente colocou um spot externo e aí usava no início com onda contínua, mas a gente pode perceber que ele tem pouca profundidade e tem uma amplitude maior. Os lasers de ultrapulso ou superpulso, eles vão mais profundamente. O 1064 a gente vê que vai até a camada muscular, e hoje a gente sabe que chega até 10 centímetros de profundidade, podendo chegar até a cartilagem e osso.
A diferença do laser dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, é que o laser de baixa potência tem uma ação superficial, e uma energia muito menor. Então, demora muito mais tempo. Um tratamento de 30 minutos, a gente faz em 3 minutos ou menos. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem de uma úlcera, como é que a gente faz o tratamento. Então, a gente faz a varredura e depois a gente faz tratamento circular, sem encostar na pele. Isso aqui são as úlceras cicatrizadas, ou quase cicatrizadas. Uma paciente que não conseguia fazer compressão, muita dor, muita saída de secreção, e a gente melhora a dor, melhora a inflamação, diminui a saída dessa secreção, permite o enfaixamento e consegue resultados como esse em 1 mês ou 2 meses. E aí vai se tratar a patologia, por exemplo, de base, como as varizes. Um outro caso, uma úlcera bastante feia, bastante difícil, vocês podem perceber o processo inflamatório, debris internos, esfacelos, e a gente fazendo o disparo aqui. Então, a gente faz primeiro em varredura, descendo como se fosse em lençol, e depois a gente faz nas áreas mais dolorosas. Isso aqui, após a gente faz uma aplicação semanal, colocamos a bota de Uno, o resultado com 1 semana. Obviamente, a compressão é essencial, eu sou um adepto da bota de Uno, do tratamento com espuma, que não era esse o caso também, mas um resultado, a paciente não permitia o uso de compressão pela dor, e a gente conseguiu com a bota de Uno fechar essa ferida. Então, aqui, com mais 1 semana, a gente já tinha presença de tecido dentro da úlcera e cicatrização. Paciente com úlcera diabética, com mal perfurante, também estudos na literatura com animais, e a gente quer fazer isso em humanos, mas o laser já é uma realidade com uma resolução muito mais rápida. Essa aqui é uma enfermeira, e aí eu mostrei aqui só porque a gente usou o laser, mas a inventividade, ela comprou 2 havaianas e fez o calçado que ela podia usar, uma lesão de 2 anos, que estava nessa característica, e não fechava, já está cicatrizada, a gente cicatrizou ela em 6 meses, com todo esse cuidado, despidamento, de orientação, laser e a descompressão, que depois passou por um calçado adequado, e hoje ela usa uma palmilha. Uma homenagem aqui ao meu chefe, o meu pai, doutor Raimundo, que também é vascular, que também aderiu ao tratamento do laser de pacientes mais idosos, com até doença arterial, às vezes, com aquela ferida crônica, compensado, mas com aquela feridinha demorando a cicatrizar, aquela úlcera maleolar ali, a gente sabe que a úlcera de pressão nesses pacientes idosos também é muito frequente e também está indicado. Nesse caso, a gente ordenou o protocolo TB-RIT. Isso aqui é só um portfólio. Geralmente eu envio essa tabela para os alunos, inclusive dos meus cursos também, e eles marcam o que eles querem fazer, o que eles querem mais fazer. Normalmente fica faltando assim mesmo, um ou outro. A maioria dos tratamentos eles querem, e eu acabo trazendo pacientes para esses tratamentos. No sábado, talvez a gente não consiga fazer todos esses tratamentos, mas a gente vai falar de todos eles com certeza. Terminamos 4 minutos de antecedência, dá tempo de fazer pergunta. Eu queria agradecer a oportunidade. Se puder, a Bruno fecha para mim a apresentação. E estou à disposição para que a gente tire alguma dúvida rápida. Eu não tenho hora, na verdade, mas vocês, por já terem me escutado quase por 1 hora. Muito obrigado. Obrigado, professor. Se os alunos que estiverem aqui no Zoom quiserem abrir os seus áudios, vídeos para interagir com o professor, fiquem à vontade. O pessoal que está em casa, se quiser continuar mandando pergunta, pelo formulário abaixo do vídeo, a gente passa imediatamente para o professor. Bruno, já vi uma pergunta aqui, então vou responder. A doutora Suelen, é isso? Perguntando quais os parâmetros para laser nas feridas. Então, a gente tem uma diversidade de parâmetros. O protocolo, a gente engessou bem isso para que a gente possa reproduzir isso em grande quantidade e apresentar de maneira fácil. Então, vamos lá. A gente tem que usar, nesses casos, o menor tempo de disparo possível, que no nosso aparelho é o 250 microsegundos. Então, a gente não está falando de mili. Então, 2 milissegundos, 1 milissegundo, e vai baixando 250 microsegundos. Com isso, ele já estaciona na energia 2 joules por centímetro quadrado. Você não consegue mexer nesse parâmetro. E você vai usar o maior spot disponível, que hoje é o de 10 milímetros. Qual é o cálculo importante? Então, o parâmetro é fácil. Você jogou em 250 microsegundos, ele vai colocar isso tudo para você.
Você só vai botar o spot de 10, então você vai classificar ali, né? A primeira coisa que a gente sempre faz é colocar o spot, e você vai colocar para ele dar 10 disparos por segundo, o que significa 10 Hz, né? Que é a nossa terceira linha ali no X-Laser. Para quê? Para que você faça essa varredura em lençol, vai descendo e vai varrendo, e volta e continua. Por quê? O mais importante no caso é quanto de energia a gente vai jogar na área. E aí essa energia é calculada pelo número de disparos, você vai fazer 10 disparos por segundo. Então, vou jogar ali 10 segundos, por exemplo, de energia, 10 vezes 10, 100, vezes 2 joules por disparo, 200 joules. E a gente vai dividir isso pela área da ferida ou pela área que você quer tratar. Parece um pouco complicado se a gente não demonstrar, mas é um cálculo de regra de 3. Então, por exemplo, uma lesão de 10 centímetros por 10 centímetros, você tem 100 centímetros quadrados, né? 10 por 10, e você quer jogar ali 10, a gente sempre bota 10 para facilitar, 10 joules por centímetro quadrado, né? Então você vai ter que jogar 1.000 joules nessa ferida de 10 por 10. E daí você tira o resto. Então, 1.000 joules. Como você tem 2 joules por disparo, você tem que fazer 500 disparos. Pronto. Então, 10 por 10 por 10, 1.000. Dividido pelo número de joules de cada disparo, 2, 1.000 por 2 dá 500 disparos. Você vai disparando em lençol, olhou no aparelho, meu aparelho está aqui do lado, por isso que eu apontei, você vai dar, chegou a 500, 495, 500 disparos, acabou, está resultado. Então, o X-Laser também tem esse benefício de mostrar o número de disparos, alguns aparelhos não têm. E aí você consegue dizer exatamente o que você precisa para aquela região. De quanto em quanto tempo? Uma vez por semana. Fica fácil para o paciente, fácil para o consultório, e você consegue avaliar essa ferida. Então, a doutora Ana também perguntou, boa noite, para o tratamento das feridas, você usa alguma fórmula para cálculo de energia total a ser aplicada? Exatamente isso que eu coloquei. Isso para feridas. Se a gente vai tratar fraturas, se a gente vai tratar distensão, se a gente vai tratar tendinite, que é o protocolo Aber-Hilt, é um pouco diferente, porque esses outros tecidos têm uma concentração menor de mitocôndrias. E como a gente vai agir primariamente na mitocôndria, a gente tem que variar um pouco isso. Então, a gente falando aqui para os vasculares de ferida, é isso. A gente tem que jogar de 10 a 15 joules por centímetro quadrado. Então, 10 por 10, são 1.000 joules, 10 por 5, são 500 joules e assim vai. A ferida vai diminuindo e você vai diminuindo o número de disparos. Qual é o ideal? Se a ferida é pequena, você faz um quadrado em volta dela, porque você quer que toda aquela região esteja apta, né? Diminua o processo inflamatório e também esteja apta a gerar quimiotaxia para processo de cicatrização. Espero ter respondido. De qualquer jeito, também, a gente no sábado vai ter mais opção de discussão. Chegou mais uma aqui, professor. Doutor Célio Júnior pergunta. Ele dá parabéns pela aula, muito esclarecedora. Laser e espuma, qual fazer primeiro? Perfeito. Doutor Célio, essa é uma discussão mais recente, já que a gente quer que o laser pegue a hemácia, né? Como é que a gente vai fazer a espuma antes? Mas é isso mesmo. Fisicamente falando, o que o laser faz quando a gente coloca a espuma primeiro é que o laser bate naquela bolha da espuma igual um sol batendo na bolha de sabão e se dispersa para todos os lados. E aí a gente tem um resultado surpreendente até em vasoespasmo, e a gente consegue usar uma espuma menor para uma veia grande e um laser com uma energia menor também para aquela veia grande. Ao contrário, por exemplo, se a gente tivesse que tratar só com espuma, usaria uma concentração maior, geraria escleros e outras complicações. E no caso do laser exclusivo, você precisaria de algumas sessões para causar esse mesmo tratamento. O que acontece, na verdade, é que a gente está expandindo o tratamento do laser e da espuma para veias grandes. Então, vamos mostrar no sábado, se tudo correr bem, que a gente trata veias de 9 milímetros já, superficiais, com laser e espuma com resultado fantástico em uma sessão. Mas precisa drenar? Sim, em alguns casos precisa. Mas fica manchado? Como todos os outros métodos, pode ficar aquela hipercromia temporária. Mas comparado aos métodos que a gente tem hoje, um resultado muito melhor. E, obviamente, minimamente invasivo. Quando a gente fala do laser para essas veias mais superficiais,
algumas técnicas de laser total. A gente tem procedimentos de 3 horas, 4 horas, quer dizer, procedimentos de fato que são impeditivos na maioria dos consultórios. Então, primeiro a espuma e depois o laser nessa técnica que a gente chama de LAF hoje em dia. O Dr. Marcelo Nasser também perguntou os parâmetros básicos para telangiectasia e para reticulares, se eu vou falar no sábado, vou. A doença venosa ela é tão ampla, né, doutor Marcelo, que na nossa prática que a gente vai dar um parâmetro para vocês ligarem um aparelho, mas cada veia a gente vai ensinar isso também, vai ter uma característica que você vai ter que mexer para mais ou para menos. Então, dominar para que serve cada parâmetro é que vai trazer o melhor resultado. Então, às vezes, na perna do paciente, você tem 3, 4 parâmetros para as veias reticulares, quer dizer. E para as telangiectasias, a mesma coisa. Uma veia mais vermelhinha do pé, você tem que usar mais energia. Uma veia mais roxinha na coxa, você vai usar menos energia, por exemplo. Então, a gente vai falar assim, no sábado a gente vai ter esse encontro. Lucimere de Paula perguntou, Nevus Rubi, qual o parâmetro? Então, o Nevus Rubi, a gente tem também 2 escolas. A gente pode usar de rotina, eu uso um spot um pouco maior, porque ele tem uma profundidade e a gente consegue dispersar a energia porque ele tem muito conteúdo. A gente usa tempo alto e uma energia mais baixa. Depende um pouco do tipo de tratamento que você vai oferecer para o seu paciente. Não é um Nevus só, normalmente esse paciente tem vários, e você vai fazer 3 a 4 disparos circulares, né, pegando todo o entorno, e depois um disparo central. É a maneira como eu faço. Isso em nevos de 1 centímetro até talvez 2 centímetros. Nevos maiores ou malformações vasculares, que não é o âmbito desse estudo, dessa nossa primeira aula, você vai ter diversas outras alterações para fazer. Inclusive a tese do Dr. Marcelo Moritz, que foi quem inicialmente me ensinou laser, ele é aluno de mestrado nosso agora, ele vai falar só de uma formação de lábio. Então, para vocês verem a especificidade que vai ter do uso do laser, ele tem resultados muito interessantes. Outros colegas também já me mandaram alguns bons resultados. Mas isso, então a gente, só para dar um número, né, eu não gosto de sair sem dar a resposta, spot de 6 milímetros, 60 joules de energia e 30 milissegundos teria uma boa configuração para começar. 30 ou 40 milissegundos. Me ajuda aí, Bruno. Mais alguma pergunta? Estou atualizando aqui, professor, mas... chegou do Eduardo Loureiro. Doutor Eduardo Loureiro, Renato, parabéns, excelente apresentação. Um elogio da plateia aqui, doutor. Perfeito. Um colega muito querido, professor, na verdade, né? Alguns poucos anos mais velho que eu, ele é professor da Universidade de Petrópolis e uma pessoa também fantástica, só tem amigos e que tem uma experiência muito grande, um cirurgião de mão cheia e que vai com certeza aproveitar muito bem o laser. Ele é um dos que tem esse interesse também em aprofundar, né? A gente hoje o laser, na verdade, tem uma quantidade tão grande de aplicações que se você quiser fazer um consultório só de laser, você consegue. É porque nós somos cirurgiões vasculares e a gente acaba fazendo outros tratamentos também, mas eu me arriscaria a dizer que hoje um cirurgião vascular laser terapeuta vai ter um consultório bem cheio pela quantidade de aplicações que o laser tem. E eu uso, tá, gente, em várias atividades, mas eu não consigo deixar as outras. Gosto muito de espuma, da cirurgia e, obviamente, como vocês podem perceber, da área acadêmica. Bruno, vamos dar mais um minuto? Bom, e de qualquer jeito, muito obrigado, professor, pelo elogio. Professor Loureiro. Professor, o que os alunos do curso vão poder acompanhar no sábado, né? Isso, no sábado. No sábado acaba que a gente faz mais um one-on-one, né? Um tete-a-tete, e aí consegue responder muito rápido qualquer dúvida na hora do tratamento dos pacientes. A gente vai ter no intervalo, eu acho, do almoço também algumas aulas, e aí eu vou mostrar mais casos antes e depois, né? Uma coisa que a gente gosta muito de ver, e claro que eu vou mostrar a maioria dos casos que deram certo, e alguns casos como esse que eu mostrei hoje, para dizer do perigo que é o uso do laser se você quiser simplesmente usar. Eu lembro de uma colega que, no início da espuma, falou: eu usei espuma, mas é muito ruim, porque dá úlcera. Eu falei: gente, dá úlcera? Até pode dar, mas qual concentração? Eu botei 3%, uma veia reticular, e fez uma úlcera na minha paciente. E aí eu perguntei qual curso que fez, né? Com quem você comprou? Não, eu comprei a espuma. Chegou essa semana e eu fiz. Então,
O laser mais ainda. É uma tecnologia muito diferente do que a gente faz, né, normalmente, numa cirurgia vascular clássica. Então, tem que aprender, tem que repetir, tem que começar com os casos fáceis e depois ir se aventurando e estudando cada vez mais. Diria quase que um nível cirúrgico de aprendizado, né? Aprendizado em prática, começar com aquela varizezinha pequena até você operar, de fato, uma safena, uma crosta e os casos mais difíceis. Então, a gente vai ter telangiectasia, a gente vai ter via reticular, biomodulação. É engraçado que a biomodulação para dor, para tendinite, cervicalgia, sempre tem um paciente aluno, né? Os alunos, poxa, eu estou assim, assado, vamos fazer. E a gente acaba usando de cobaia ou de maneira própria para os próprios alunos. Bom, e aí o que mais surgir de dúvida, né? Como eu falei, a gente tem uma série de aplicações, mas acho que se vocês saírem com detalhes e dicas de telangiectasia reticular, vocês já podem começar na segunda-feira uma agenda para os pacientes de laser. E uma outra coisa que eu também digo muito você não vai escolher a técnica para o paciente, você vai escolher o paciente para a técnica. Então, não é todo paciente que eu indico laser, não é. Olha, no seu caso, custo-benefício ou resultado a gente vai ter muito bom com a escleroterapia. Eu sou cirurgião vascular, se tiver que operar, eu vou operar. Então, é você ter mais um portfólio mais amplo para tratar esses pacientes. Não sei se a gente vai ter ferida, eu acredito que não, mas eu posso fazer uma demonstração de como seria o tratamento de uma ferida e aí a gente fica com isso na mão também. Ok? Maravilha, professor. Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa, mas não chegaram mais perguntas. De qualquer forma, agradeço muito pela sua pontualidade, pela sua didática nessa aula. Fique à vontade aí para suas conclusões finais. Tá ótimo, Bruno. Queria agradecer a você, principalmente, pela ajuda, a Fernando pelo convite, e toda a equipe da Ícone, são parceiros, desde o Gustavo até o João, a gente tem aí um lidar muito grande, lidar muito bom, e isso é um dos benefícios, uma das coisas que me levou para a Ícone e para o X-Laser, foi isso, o pós-venda, né? A gente tem uma dificuldade grande, até com ar-condicionado em casa, imagina com laser que a gente vai precisar e que é caro, então o pós-venda da Ícone é exemplar. Agradecer ao Otton também, que é o meu anjo da guarda lá na manutenção, quando eu preciso fazer minhas revisões, e não poderia deixar de agradecer. Agradecer a todo mundo que está aqui até agora, inclusive nas mídias e nas redes, e dizer que a gente está disponível. Se a gente quiser fazer aula, se vocês quiserem aulas específicas, eu consigo que a gente faça essas aulas também de maneira específica. E por último, o Jabá, eu acho que não deixa de ser, né, o curso online que eu desenvolvi com aulas específicas para cada área. Não é um curso para quem não faz laser, não é um curso para quem nunca viu laser. Você pode comprar e fazer, mas eu acho que é um curso para quem já começou a se aventurar, já fez uma prática, por exemplo, e quer ter essas aulas para tirar uma dúvida ou para ver os parâmetros para cada tipo de aplicabilidade. Vou fazer um laser de face amanhã, estou na dúvida, vou olhar a aula que eu tinha para fazer. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a todo mundo que ficou até as 8h41 da noite. Boa noite. Maravilha, professor. Muito obrigado a todos pela presença, alunos no Zoom e o pessoal acompanhando de casa. Tenham uma ótima noite e um ótimo final de semana. Vamos encerrar assim. Até logo.